Olá, pessoal. A gente está aqui começando mais uma edição do projeto Latitudes à Esquerda, na nossa 10ª edição. Para a gente é muito especial e a gente conseguiu completar essas 10 edições e comemorar essas 10 edições com um convidado muito especial, muito mesmo. A gente recebeu ninguém menos do que o Jader Janer Lopes. Jader, um grande pensador, pesquisador, professor dessa grande questão, dessa interface entre geografia, educação infantil e desenvolvimento humano. Jader, graduado em geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele também fez mestrado em educação, fez doutorado em educação na Universidade Federal Fluminense, tem pós-doutorado na Alemanha, é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de ensino de geografia, e também é professor na pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense. E a gente teve assim a enorme alegria de conversar com ele sobre esse tema incrível, relevante, bonito, que é os espaços desacostumados e a morosidade espacial, protagonismos e autorias infantis. A gente já agradece de antemão, Jader, imensamente, e esperamos que vocês gostem, tanto quanto nós gostamos. Latitudes à Esquerda. Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais uma edição do projeto Latitudes à Esquerda. Hoje tendo, assim, uma presença ilustre, uma alegria imensa para o projeto. A gente vai conversar hoje com um professor e pesquisador que é uma referência para mim, uma referência para muitos e muitas. A gente vai ter o prazer hoje de conversar com o Jader Janer Lopes. Jader, geógrafo, professor de geografia, de ensino de geografia, na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Universidade Federal Fluminense. E a gente escolheu, né, Jader, depois de conversar um pouco, esse título que ficou tão bonito, como tudo que o Jader produz e escreve. A gente vai conversar sobre esse grande tema, que são os espaços desacostumados e a morosidade espacial, protagonismos e autorias infantis. O Jader pesquisa e debate, ensina sobre isso há muito tempo. Sem dúvida, um dos, mas para mim o pesquisador sobre esse tema mais importante do país, mais influente, com maior reconhecimento, da maior importância, e a gente vai fazer essa grande conversa, né, sobre esse tema, entendendo que esse tema diz respeito não só, inclusive, pedagogos e pedagogas, ou quem trabalha especificamente com a infância e a criança, né, mas como isso é importante para todos nós, para a gente pensar o espaço que vivemos e para a gente pensar o mundo que a gente vive hoje. Já te agradecer assim, imensamente seu aceite, tá? E já te passando a bola, já te passar essa primeira grande pergunta, que é, né, por que a gente olhar para o mundo atual a partir dessa lente, né, dessas reflexões sobre a espacialidade da criança, o olhar da criança. Obrigado, tá? Ô, Matheus, eu também quero começar te agradecendo muito, parabenizar vocês por esse projeto fantástico. Eu tenho acompanhado também sempre que possível, tem sido sempre um momento de grande alegria em tempos de tantos abismos, né? E não só como agradecimento, mas também para começar a responder essa tua primeira questão, né? Eu queria começar lendo um poema que eu tive acesso essa semana, né, que eu acho que você deve conhecer, chama-se Desejo Maré. E o poema diz o seguinte: desejo de mar é ver na areia branca estrela do mar. Seu sonho, um tocar de espuma, amor de abraço.
Eu li esse poema essa semana, né? Eu acho que você conhece o autor, porque ele é seu, né? Diz que a gente se conhece mais ou menos. Tá vendo? E quando Surpresa boa. me convidou, eu me lembrei muito desse poema, né? Essa semana, quando eu estava lendo, que é exatamente isso que você traz no poema, né? Assim, você termina na última frase é isso, né? Esse amor de abraço, né? Eu acho que quando você me pergunta por que olhar, né, ou tentar olhar o mundo, né? Como diria o próprio Manuel de Barro, transver o mundo com o olhar dos outros, eu acho que é um pouco isso que você traz aqui, né? Quer dizer, essa pergunta, ela guarda em mim essa grande dimensão desse amor de abraço, né? Dessa dimensão de ter a possibilidade, né, de estar numa relação com o outro, que é uma relação de fato amorosa, né? E uma relação, né, em que essa dimensão do abraço, ela efetivamente nos une na nossa dimensão mais humana possível, que é a da convivência na relação com o outro, né? E assim, pensando nisso que eu tento ser, e com muitas outras questões, claro, né? Que pensar na infância, pensar nos bebês, pensar nas crianças, né, me fez também olhar o mundo a partir de outros abraços possíveis, né, daqueles em que eu me constituí na universidade, né, e de outras narrativas, de outras formas, por ser daquele que também me constituí, né. Na verdade, se eu fosse te dizer assim, um momento histórico em que isso começa, né, eu narrei isso recentemente, até numa entrevista que eu tive. Eu, quando fiz graduação em Geografia, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tive a oportunidade de ouvir o Milton Santos, numa das organizações, na época o DA de Geografia tinha, havia um convidado para estar conosco, né? E foi, eu acho que uma das últimas vezes, acho que foi, na verdade, a última vez que eu ouvi falar, porque eu tive a oportunidade de vê-lo em outros momentos, né? E uma das frases que o Milton Santos, naquele momento, fez para a gente, né, e foi exatamente em que ele fazia uma reflexão, em que ele nos convidava, né, para a gente que vivia no terceiro mundo, né, era a expressão que era muito forte na época, né, a gente ainda dividia, isso foi no período da Guerra Fria, em que a gente dividia o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, né, em que ele dizia, para a gente que vivia no terceiro mundo, era necessário pensar uma geografia, né, um olhar para esse território, para esse chão que a gente habitava, né? E aí ele dizia, naquele jeito que ele falava, que era um jeito muito pausado, né, assim, né, e ao mesmo tempo muito eloquente, assim, né, que te mexia muito. Ele dizia assim que a gente deveria, no nosso curso, né, dedicar algum tempo para pensar isso, né? A gente que estudava tantos teóricos de outros territórios, de outros países, né, a gente deveria olhar um pouco para isso, né? Naquele momento nem se discutia muito essa dimensão de decolonialidade, das questões, mas ele já trazia toda essa reflexão. Ele inovou isso, né? E coincidentemente, nessa época eu estava lendo aquele livro dele, O Papel do Geógrafo no Terceiro Mundo, né? Quando ele me falou aquilo, assim, né, foram palavras que me tocaram muito profundamente, né? Essa dimensão do abraço que você trouxe, que você traz no teu poema, né, é o que eu senti naquele momento, né? Um amor de abraço que me fez pensar, né, olhar exatamente, né, para esse nosso território, para esse nosso chão e tentar pensar, né, como que a gente pode ser, né, podemos pensar a liberdade e não ser alguém exilado em nosso próprio território, né? E como que a própria geografia muitas vezes constituía na minha formação, né? E a gente depois, inclusive como docente de geografia, né, criamos muitos sujeitos isolados dos seus próprios territórios, né? E exilados do próprio território, né? Então esse foi o primeiro ponto que me fez pensar e olhar para uma outra perspectiva, né? Junto a isso, eu vivi um outro momento que também, né, para mim foi assim crucial. Foi quando eu fui fazer meu mestrado e eu fui trabalhar em algumas comunidades aqui da Zona da Mata Mineira, né? E ao trabalhar nessas comunidades da Zona da Mata Mineira, eu encontrei muitas crianças que estavam migrando, saindo dessas comunidades menores, né, por várias questões. E isso acabou virando uma das minhas pesquisas de doutoramento.
E aí, na pesquisa de doutorado, eu fui trabalhar exatamente com isso. Eu queria ver como é que as crianças que viviam em movimentos migratórios, né, como que elas também vivenciavam as suas espacialidades, né? Eu vinha de uma formação muito marcada pelos estudos piagetianos, né? Muito marcado por toda uma tradição geográfica também. E aí eu fui fazer exatamente esse trabalho de doutorado. E num dia, de roda de conversa com as crianças, houve uma situação em que eu comecei a explicar o que estava fazendo ali com eles, tal. E aí eu perguntei para eles se eles sabiam o que era ser migrantes, né? Era uma comunidade onde várias crianças vivenciavam essa condição de migrante, né? E era numa escola. E aí, entre conversas que vão e vai, né? Uma das crianças me disse, né, olha, Jader, eu nunca mudei de cidade ou de país. Eu não sou migrante não, mas eu sou mudante. Aí eu falei, mas o que significa ser mudante? Ele falou assim comigo, é porque eu já mudei várias vezes dentro da própria cidade. Então, apesar de não ter mudado em si, entre cidades, entre países, né, entre regiões, eu já mudei muito. Então, eu não sou migrante, eu sou mudante. Nesse momento, né, eu considero esses dois momentos como momentos muito chaves da minha vida, tanto esse, né, eu posso te dizer que esse foi outro grande abraço, porque aí eu comecei a entender, né, que havia muitas coisas que eu tinha que aprender com as crianças, né? E que muito das teorias que né, eu olhava a criança, né, eu olhava o ser humano, eram teorias que, na verdade, aprisionavam essas pessoas num determinado acabamento, né? O Bakhtin, que é um autor que eu estudo, né, um dos teóricos que eu dialogo bastante, ele vai dizer muito isso, né? Quer dizer, qual é o acabamento que nós damos ao outro, né? E aí eu comecei a me dar conta exatamente nisso, né? Assim, pensar numa relação, né, onde está essa dimensão amorosa, essa relação de respeito com a existência do outro, é acreditar nessa existência do outro. E para acreditar nessa existência do outro, né, se torna muito necessário, né, você realmente ter uma escuta muito sensível e entender que esse outro, mesmo ocupando um espaço diferente do que você ocupa no mundo, né, porque, né, o fato de ser docente, de ser aluno, de ser criança, de ser adulto, né, não significa hierarquias, né, espaciais, né, ou subalternidade de saberes nesse mundo, né, mas efetivamente diferenças que se abraçam, né. Por isso que essas tuas palavras me tocaram quando eu li, porque elas me encontraram muito em relação a isso que eu estou te dizendo. Então, assim, né? Eu fiquei emocionado aqui, viu, Jânio? Sim, porque são renascimentos tudo que você falou, não? Inclusive né? não só pela poesia, né? Por fazer menção à poesia que é título do livro que eu estou lançando agora, mas por tudo isso, né, que você trouxe. Muito Sim, relevante, assim, né? Eu acho, assim, já te jogando a bola de novo, né? Sempre me impactou muito quando eu te leio, justamente você trazer com muita densidade reflexões sobre a espacialidade infantil, mas com muita densidade algo que, por isso, envolve também não só a geografia da infância e a educação infantil, é essa sensibilidade para o outro, né? Que é uma marca mesmo como pano de fundo, sempre me marcou, né? Lendo suas reflexões. É o que eu estava te dizendo, né, Matheus, assim, né? Pensar, eu acho que a grande dimensão que a gente tem que pensar na vida, e que eu aprendi muito nesses últimos anos e venho aprendendo, claro, né, é exatamente isso, assim, né? É crer realmente na existência do outro como alguém que tem uma vida, né? Porque, assim, infelizmente, quando eu te falo, por exemplo, do aprisionamento das teorias, né, eu vivenciei isso muito, por exemplo, né, quando eu estou te falando, em relação a uma dimensão do meu mestrado, por exemplo, no doutorado mesmo, né? Eu tive toda uma formação que me dizia como que era a existência de bebês e crianças no mundo. E quando eu me relacionava,
né, sobretudo numa relação mais de docência e de pesquisa com essas pessoas, com essas crianças, esses bebês, né, eu já me relacionava com um olhar tão acabado, né, que efetivamente eu não via a existência do outro como alguém que está no mundo e constituindo a sua própria forma de ser e estar nesse mundo. Né? E isso era, na verdade, literalmente, né, varrido, deixado de lado. Né? Então, nesse sentido, né, é que quando eu digo, por exemplo, como a gente pensa uma dimensão de se libertar das teorias, né, eu não estou dizendo que nós estamos negando as teorias, que elas são fundamentais, elas nos fazem refletir, é isso, né, nos colocam em outras posições no mundo. Né? Mas é efetivamente pensar nela numa dimensão de diálogo, numa dimensão dialógica, né? E reconhecer que, né, todo ser humano é um ser de linguagem, um ser potente, né? E que está sempre vivenciando aquilo, né, que o Bakhtin vai dizer também, que ele chama, né, da festa de ressurreição. Né? A cada palavra que uma criança diz, a cada palavra que, né, a cada balbucio de um bebê, né, é uma nova enunciação que se faz no mundo. Né? É uma nova história que está se constituindo ali. Né? E acho que o nosso grande desafio, e acho que é onde está posto nisso, e nós que trabalhamos com a geografia, com todas essas espacialidades humanas, né, é exatamente isso, né? Compreender a espacialização da vida humana, né, é reconhecer efetivamente, se esse é o nosso projeto enquanto campo de saber, enquanto campo de estudos, né, é tentar realmente também compreender quais são os enunciados espaciais que se fazem, né, e que mesmo que sejam enunciados diferentes dos meus, né, possam estar em diálogo, constituindo outras narrativas possíveis, né, outras existências possíveis. Né. Quer dizer, e aí é colocar em diálogo exatamente todas essas grandes narrativas potentes. Né? O problema é que a gente vem de uma formação, e isso é uma questão que eu tenho tentado muito desconstruir, por exemplo, em todo o trabalho que eu faço no meu curso de formação com o pessoal da pedagogia, com a própria geografia, né, com os alunos, né, alunas com o qual eu convivo, né, exatamente essa possibilidade, né, da gente estar realmente numa dimensão de diálogos, né, entre coetâneos e não coetâneos, né, mas em que a gente possa pensar a produção do inexistente, né, de algo novo, para além do que está instituído. Né. Eu acho, o que eu sempre costumo dizer, que eu gosto de dizer, né, é que qualquer palavra dita, ela tem sempre uma atitude inaugural. Né? Quer dizer, ao ler a tua poesia, por exemplo, ela me inaugurou um monte de coisas novas. Né? Quer dizer, por que essa dimensão inaugural ela não pode estar... Né? Exatamente. Por exemplo, e por que ela não pode estar na narrativa de uma criança? Né? Por que ela não pode estar na narrativa de um bebê, né? Num gesto ou uma linguagem? Né? Então, isso é um pouco onde eu fui desaprendendo, né? E ao mesmo tempo tentando reaprender a olhar para essas existências da infância a partir de um outro ponto nodal da nossa existência. Né? Excelente. É muito incrível, né, Jade, porque depois a gente pode falar mais disso, mas quando a gente parte do pressuposto, da ideia, da concepção de que o outro não me destitui, mas o outro me constitui e me desenvolve, de fato, olhar com essa amorosidade, esse abraço, o outro, né, não só dar voz ao outro, né, mas também me constitui, me amplia, né, me potencializa. Então, eu percebo como é marcante, no nosso caso, da discussão da espacialidade infantil, né, como a própria quebra de paradigma, como você trouxe, que não é tão... que é recente, que não tem tanto tempo na lógica da geografia brasileira, global, mundial, como isso tem ampliado perspectivas muito interessantes, né? Uma coisa que eu vou te contar é que eu trago, eu uso muitas coisas que você traz, né, para a sala de aula e para reflexões que eu tenho feito.
e também reflexões poéticas sobre o mundo, né? O Jader também publica não só textos acadêmicos, né? Já literatura infantil, reflexões poéticas espaciais. Eu queria começar dando um exemplo que eu achei muito interessante, que eu acho que a gente pode discorrer sobre ele, sobre muitos assuntos. Eu me lembro muito de um exemplo que você traz num texto, que vem de uma pesquisa que você fez, e que você conta que você estava observando uma criança, duas crianças, brincando num engradado, né? E aí elas, uma empurrava, a outra dentro do engradado, elas invertendo e brincando de carrinho com o engradado, né? Eu acho que seria mais legal você continuar contando a partir daí. E depois a gente pensar sobre o mundo a partir dessa experiência. Tá ótimo. Não, então, antes de chegar então nisso aí, eu vou fazer um preâmbulo para poder chegar nessa dimensão. Gerou até preâmbulo. Não, é porque, assim, na verdade, Matheus, assim, né, a minha inserção geográfica com as crianças, no meu curso, né, que creio que deve ter sido a maior parte das pessoas que se formou em geografia, foi pelos números, né? Na verdade, as primeiras vezes que eu ouvi falar de infância na geografia foi de dados estatísticos, né? Ou era taxa de natalidade ou taxa de mortalidade infantil, né? Então, assim, a geografia da infância que eu vivi em relação à geografia na minha formação, ela tem início numa dimensão estatística. Depois, com uma série de aproximações com o campo da educação, ainda na própria geografia, né, houve, sem dúvida nenhuma, um grande avanço, né, que foi exatamente quando a gente chega, como eu te comentei, né, eu me graduei no final dos anos 80, início dos anos 90, né, quando os estudos do Piaget estavam chegando muito fortemente no Brasil e influenciaram muito fortemente a área de ensino, no geral, e a área de ensino da geografia, e no nosso caso, muita cartografia também feita, né, nas escolas e tal, né. Todos esses estudos, sejam estatísticos ou e outros estudos que começam a aparecer nessa época, eu tive uma formação muito intensa neles, mas eles, ao meu ver, eles têm uma dimensão, quando eu falo do aprisionamento e do acabamento que se faz ao outro, que é esse olhar da criança por uma dimensão da falta, né? Quer dizer, quando você olha para a criança, né, numa dimensão de que ela está vivenciando determinado momento no seu processo de desenvolvimento, né, e aquilo tem que ser superado, né, é como se ela tivesse a falta de algo que precisava ser alcançado, né. E aí, quando eu comecei a trabalhar com educação infantil na própria creche da Universidade Federal Fluminense e me envolver mais com pesquisas ligadas à infância e com as crianças e conviver efetivamente com as crianças, né, eu comecei a perceber que isso que a gente entendia como essa dimensão de falta, na verdade, era exatamente o que depois a gente chamou, né, em alguns textos, de lógicas e autorias infantis. Era uma forma muito singular de estar no mundo, né, e que era diferente da forma adulta de estar no mundo, né. E aí, uma das questões que foi uma escolha ética para mim e política nessa relação foi exatamente a todo momento começar a criar registros, né, dessas questões e dessas dimensões de como as crianças vivenciam e habitam as suas espacialidades, né. Por isso, quando a gente publicou lá aquele primeiro livro lá sobre geografia da infância, a gente dizia isso, né? Se a geografia da infância é esse desejo de compreender, né, a infância pelas dimensões da espacialidade, como a gente faz com os elementos da sociedade, né, tendo como ponto de leitura, né, a entrada a espacialidade, as expressões do espaço, como território, lugar tal, a gente sempre complementava, né? É um desejo muito intenso também de compreender as geografias construídas pelos bebês e pelas crianças, né? E aí, isso tem sido uma escolha, né,
muito importante para mim, né? Assim, por isso, muitas vezes, você já deve ter visto, quando você está falando assim, toda vez que eu escrevo um texto, que eu vou fazer uma apresentação de uma mesa tal, eu sempre trago alguma narrativa infantil, né? Porque é um reconhecimento, não só pelo que eu venho aprendendo com as crianças, mas também com uma forma de efetivamente evidenciar que existem vozes que são invisibilizadas, vozes que não são ouvidas, né? E que vozes que são silenciadas, né? E aí esse episódio que você narra, né, é uma delas, né? E de fato é isso mesmo, né? Assim, né? Eu estava num campo e aí as crianças brincando num engradado desses de refrigerante de plástico, né? E aí um estava dentro, o outro empurrando, né? E aí eu pergunto, é um carrinho, né? Aí o menino fala, não, é uma caixa de cerveja. Aí eu brinco, eu rapidamente pergunto para o garoto que está dentro, então ele é uma cerveja? Aí o menino responde, não, ele é uma criança, você não está vendo, né? E aí, né? Assim que eu quer dizer, me desestala daquela situação, eu fico muito saber o que fazer, o garoto logo fala, entra aí que agora eu empurro o carro, né? Assim, né? Então você vê que essas formas muito autorais, né, de estar no mundo, né, elas têm lógicas muito próprias, né, que elas realmente precisam, né, ser minimamente autorizadas a estar nos nossos campos de trabalho e de estudos, né? Ouvidas no sentido disso que o Barbier chama dessa escuta sensível, né? Então, realmente tem sido uma escolha muito ética minha, uma escolha muito política, em trazer essas narrativas, né? Assim, né? Eu tenho tentado fazer documentações e escritas que marcam muito isso. Quando você comenta, por exemplo, que eu trabalho também numa dimensão de fazer literatura, né, escrever outras questões, né, essa foi uma escolha também, né, muito pela vivência com as crianças, né. Eu me dei conta, né, que era preciso, né, criar outras formas, outros gêneros de comunicação que também trouxesse a possibilidade de ouvir essas vozes infantis, né. Aquele livro que eu acho que você conhece, do menino que colecionava lugares, né, por exemplo, né, ele é um livro que uma vez eu fui fazer uma fala, né, só fazendo um corte dentro disso, é porque eu me lembrei, numa escola de crianças que tinham lido esse livro. Aí o pessoal me chamou para falar, aí das crianças me pergunta, mas você é aquela criança que está lá, você é aquele menino? Né? E eu respondi, olha, não sou eu, mas ao mesmo tempo sou eu. O que está ali são muitas narrativas que eu fui aprendendo com as crianças, né? Tudo que está narrado naquele livro foram fatos que realmente eu vivenciei com as crianças, né? Quer dizer, que eu fui compilando. Então, muito do que, né, o que eu construo, não só nos textos, mas que também em outras situações, né, realmente são autorias coletivas, né, no sentido de que está ali muitas vozes infantis. Tá? Então, é um pouco nesse sentido mesmo que de realmente ter essa dimensão ética com a existência do outro. Né? Maravilhoso. Não, assim, só para voltar um pouquinho, porque assim, os estudantes da pedagogia, né, na UFMG, onde eu dou aula atualmente, dou a disciplina de ensino de geografia na pedagogia, né, de fundamentos e metodologia de ensino de geografia para a pedagogia. A gente, claro, usa esse trabalho, isso é uma referência, você sabe disso, e quando a gente conversa sobre esse exemplo especificamente, a turma entra em delírio, porque né, esse fato dessa capacidade de transposição e de entender um espaço como duas coisas ao mesmo tempo, ou um objeto espacial como sendo duas coisas ao mesmo tempo, né, essa lógica autoral, mas que não se desvincula completamente da função originária daquele objeto, né, daria para a gente entrar na discussão dos objetos técnicos, né, até das discussões de valor de uso e outras coisas mais, tem tanta discussão por aí, mas de repente eles falam, né, estaria brincando de um engradado, de carrinho, né, eu achei tão genial, assim, quando você fala, você dá narrativa de uma potência, né, já você fala, vocês estão brincando de carrinho? Não, você não viu que isso aqui é um engradado, né, aí você sai de longe de novo, eles empurram o carrinho,
é tão genial. Eu queria trazer, a partir de tudo que você já falou, a gente começar a entrar nessa discussão que você já trouxe um pouco, né, Jara, que é a importância, que a gente, acho que um termo que ficou muito conhecido, não só da geografia da infância, né, dos estudos da infância, vamos dizer assim, essa quebra de um paradigma de olhar para a criança como um esboço do adulto, né, como uma caricatura do adulto que um dia se tornará aquele adulto previamente estabelecido e tal. Então, assim, como é importante a gente, por exemplo, olhar para a criança buscando interpretações mais densas, né, das espacialidades delas, das formas como elas entendem o espaço, como elas vivem, e também, ao mesmo tempo, como você traz muito bem, e como as teorias podem ser potentes, mas também podem ter limites, que é como a multiplicidade da experiência da criança no mundo cultural, histórica, geográfica, vai desembocar em diferentes espacialidades. Então, eu queria ser um assunto para mais de ano, né? Mas a gente conversar sobre essa lógica de como você tem, né, já contribuído a partir das suas reflexões, seus estudos, para a gente amadurecer esse olhar sobre como o espaço é entendido, né? Como ele é vivido, entendido pela criança, e como a gente começou a perceber isso de uma forma nova, né, de um tempo para cá. Realmente, Matheus, assim, né? Na verdade, assim, a gente está falando um pouco da geografia da infância, mas como você pontua, isso não é uma questão específica, né, desse campo de reflexão, de estudos, tal, né? Os anos 80, assim, isso começa muito, né, essa grande quebra começa muito nos anos 70, ela se intensifica nos anos 80, 90, né, do já século passado, né? Quando realmente começou a se dar conta, né, sobretudo no campo da sociologia, de que aqueles estudos que estavam ligados à dimensão da sociologia, que envolviam, né, uma perspectiva muito clássica daquela lógica de socialização, né, que a gente conhece muito, né, que vem, né, desde as dimensões durkheimianas, tal, né, elas não davam conta mais de começar de entender, né, o que estava acontecendo, né, entender essas infâncias, essas juventudes e tal, né. E aí a gente tem um movimento que começa em várias áreas, mas no campo da sociologia da infância ela foi muito forte, né. E aí a gente tem, de uma certa forma, uma mudança de um paradigma que a gente poderia situar ele em três grandes movimentos de língua, vamos dizer assim, né? Você tem um movimento do grupo de língua inglesa, onde a gente tem, por exemplo, né, um grupo onde é hoje, né, ali na região da Inglaterra, na própria Escócia, País de Gales, aquela região ali, né? A gente tem um representante muito forte nos Estados Unidos, que é o Corsaro, né, que a gente considera desse grupo de língua inglesa, mas também nós temos o grupo de língua francesa, né, que também teve uma influência muito grande nisso, né, e no caso do Brasil também, né, e o grupo de língua portuguesa, que envolve, como eu comentei, pessoas no Brasil e pessoas também em Portugal, né. Eu, quando chego no programa de pós, eu fiz meu doutorado na Universidade Federal Fluminense também, né, onde hoje eu atuo, esse movimento estava chegando muito fortemente no Brasil, né? Assim, havia exatamente uma virada epistemológica de tentar fazer uma quebra, né, e olhar aquilo que que os ingleses chamavam de uma infância pré-sociológica, né, para uma infância que eles vão chamar de sociológica, né, uma infância mais sociológica. O que significava essa grande mudança, né? Significava que, né, a gente deveria tentar abandonar, ou pelo menos refletir, né, aqueles postulados clássicos que a gente olhava e entendia as crianças, né? Há um livro clássico dos ingleses em que eles vão mostrar exatamente isso, assim, né? Eles conseguem mapear quais são as várias teorias que vão definir o que é a infância, né? E eles vão propor uma outra dimensão,
né? Assim, que a gente deveria olhar um outro ótica, né? E a grande virada, vamos dizer assim, né? Assim, se a gente fosse marcar desses dois movimentos, é essa dimensão do que a gente chama muito no Brasil, do protagonismo, né? Essa infância e essa criança, né? Que era muito vista como um sujeito passivo, né? Um sujeito que tinha que ser um sujeito do vir a ser, um sujeito que ia para a escola para se socializar, para ser preparado, né? Para se tornar um adulto, né? Como é que a gente poderia pensar num sujeito presentificado, né? Na sua existência no momento, né? Alguém que produzia cultura, né? Alguém que produzia conhecimento e tal, né? Então essa foi uma grande virada que começa exatamente nesses grandes campos, né? E que no Brasil teve na área da educação uma grande força, né? A gente teve no Brasil foi muito interessante porque enquanto em outros países foi muito presente em outras áreas, no Brasil a área da educação foi que acabou abraçando muito essa reflexão, inclusive também fundamentou muitos debates de educação infantil, né? Um conceito clássico, que é o conceito de agência, que foi, né, forjado lá na literatura inglesa, né, e que a gente acabou traduzindo como agência, mas a palavra não ficou muito, não pegou muito, a gente acabou usando mais a ideia de protagonismo, foi a grande mudança naquele momento, né? E isso influenciou assim, não só os nossos paradigmas em termos de educacionais, mas, por exemplo, a ideia de fazer pesquisa com criança, né? E pesquisa envolvendo as crianças, né? Porque até então você tinha, por exemplo, uma dimensão de estudos de crianças que eram extremamente laboratoriais, né? As crianças eram colocadas em situações fora de seus contextos, de seus cotidianos, né? E aí, o que significava então você agora olhar as crianças na sua vida cotidiana, né? Nessa ideia de que um conceito que o Corsário vai usar, de que as crianças, quando elas estão entre pares, elas criam uma cultura, né? Então, esses nomes como o do Corsário, né? A Alison James, o Alan Prout, né? O próprio Manuel Sarmento, a própria Sônia Kramer aqui no Brasil, a minha orientadora, a professora Vera Vasconcelos, né? A Regine Sirotá na França, Julie Delalande, foram pessoas, e outros seriam vários, foram pessoas que realmente iniciaram um grande movimento internacional e que acabaram nos levando a pensar, né? E a reconsiderar isso que seria essa nossa forma de relacionar com as crianças, né? Quando a gente começou a falar dessa dimensão da geografia da infância, ela estava muito dentro desse movimento, né? Assim, eu tive contato muito com o material de alguns colegas, sobretudo do professor Sarmento, porque ele esteve na minha banca de doutorado, né? Mas também com teóricos ingleses, né, de língua inglesa, né? Menos até do que os franceses eu fui ter contato mais depois, né? E aí, quando a gente começou a discutir com uma colega, que a gente até publicou um primeiro livro junto, que foi a professora Tânia de Vasconcelos, né? A Tânia não é da geógrafa, mas ela tinha e tem todo um trabalho envolvendo a dimensão do espaço nas crianças. A gente pensou exatamente nisso, né? Quer dizer, a dimensão espacial não pode estar fora desse debate. Assim, né? Se a gente reconhece que a espacialidade humana ela é uma dimensão fundamental da existência, né? E a gente falou, nós temos que entrar nesse debate. Foi então que a gente pensou, né? E começamos a refletir sobre essa questão. Como é que a gente pode pensar uma geografia da infância que vai vir a contribuir com isso, né? Com essas reflexões? Porque uma das críticas que a gente percebe nessa lógica dessa infância, que era muito vista pela falta, é que havia uma perspectiva de olhar a criança por uma dimensão de um tempo muito cronológico, de um cronos, né, que marcava um desenvolvimento universal, independente do contexto, né? Quer dizer, a espacialidade não fazia diferença na infância, né? Uma criança que nasce aí em BH, nasce aqui de fora, nasce em Genebra, ou nasce, sei lá, né, em Angola, ou seja, onde for, né, ela estaria vivendo a mesma temporalidade, né? E aí, né, a gente começou a pensar, não, quer dizer, como que nessa grande narrativa do tempo, né, nisso que o Bakhtin chama do grande tempo, né, como que a gente pode trazer uma contribuição de dizer, né, que quando você espacializa a vida,
né, essa grande narrativa se quebra, né? Porque aí você passa a ver uma infância territorializada, né, espacializada, que tem o seu desenvolvimento, né, que tem a sua história, que se constitui a partir de uma dimensão do espaço que é a linguagem, né, onde as dimensões semióticas, axiológicas que forjam o espaço vão estar entrando na existência, dialogando com a existência dessas crianças que estão aí, né? Então foi muito também nesse sentido, assim, né? A gente tentou naquele momento, esse livro saiu em 2005, né? Quando eu estava terminando exatamente o meu doutorado. Eu tinha terminado recentemente meu doutorado, eu me doutorei em 2003, a Tânia em 2005, exatamente no ano que ela se doutorou, né? A nossa grande questão era essa, assim, né? Como que a gente pode fazer um jogo, né? Eu vou usar uma palavra do Bakhtin, que é, né, cronotópico, né, do Cronos e do Topos, né, em que a gente mostra que, ao se pensar uma infância espacializada, né, isso significa um romper com a grande narrativa do tempo cronológico, né, e mostrar que claramente nascer num canto ou outro do planeta faz muita diferença na infância das crianças, né? E nesse sentido, uma das questões que estava aparecendo muito era o debate de que, né, a ideia de infância não é sinônimo de criança, né? Porque era algo que a gente usava também muito junto, né? A infância, portanto, a gente começa a entender que elas são infâncias, são plurais, porque são formas, né, de que o mundo social, né, e as próprias crianças estão nesse movimento também, né, estabelecem nas suas relações com as crianças. São essas concepções que se constituem, né, com as próprias crianças, em que as crianças também estão nesse jogo, né, fazendo essa concorrência por essa dimensão, né? Por isso, inclusive, naquele momento, a gente usou muito a ideia da ideia de território de infância, sabe, assim, né, apropriando um pouco essa ideia, assim, né, de como uma das dimensões do território é ser uma dimensão de disputa, né, o que a gente queria dizer é exatamente isso. O conceito de infância, né, ele é um conceito de disputa, né? Há muitos agentes sociais, há muitos segmentos sociais, né, que disputam a concepção de infância que desejam para suas crianças, né? E isso faz com que a gente tenha infâncias muito, muito plurais, né? E aí o recorte espacial, para nós, ele é fundamental para você compreender exatamente essas concepções e essas disputas, né? Então, assim, o que eu estou querendo te dizer é que toda essa dimensão que a gente foi constituindo naquele momento, ela não estava fora desse debate mais amplo que você me pergunta, né? Que hoje a gente chama no Brasil de campo de estudos da infância, né? Que envolve a sociologia da infância, a antropologia da infância, a filosofia da infância, né? E que já vem se renovando, assim, né? Hoje há outras questões muito presentes, outras questões que estão aí aparecendo também, né? Excelente. É um fantástico, Jari. Quando você falou, juntando essas coisas todas, né, na ideia do não olhar para a criança a partir do olhar pela falta, né, pelo que falta. E uma vez a gente conversou, eu falei isso para você numa fala sua na UFMG, conversou entre aspas, né, nas correrias suas de agenda, e você passou para dar uma palestra na UFMG. Isso. E eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso, o quanto tinha me impactado, não pude falar com todo o tempo que eu gostaria, mas o quanto tinha me impactado estar relendo, na verdade, na época, a Dora Marcy, e lendo o seu livro dos Espaços e Tempos Desacostumados. E tentando fazer, então, um link, né, uma articulação com tudo que você já trouxe. Então, quando eu estava retomando meus diálogos com a Márcia na lógica nessa lógica de pensar o espaço com a distância da coabitação, né, da multiplicidade, da diferença na lógica da multiplicidade, e que é justamente porque a multiplicidade se encontra sincronicamente, né, nesse milésimo de segundo, a multiplicidade se encontra,
é que os seres, nesse encontro, se desenvolvem, se modificam, se transformam. De alguma forma, o tempo vai acontecendo, né? As mudanças vão ocorrendo. Obviamente, tentando evitar também olhar o mundo só de forma presentificada. Você falou muito bem, assim, relações coetâneas e não coetâneas, porque nesse presente e nesse sincrônico também estão os processos históricos, também estão os objetos herdados, né, espaciais e tal. Mas é muito impactante para mim e muito valoroso, né, perceber como a gente tem conseguido desenvolver como geografia algumas reflexões de alguma forma meio atrasada, né, já no sentido, eu costumo falar isso lendo outros autores, inclusive você, que de fato a geografia da infância veio até um pouco mais tarde, vamos dizer assim, como corrente, do que a sociologia da infância, a antropologia da infância, e obviamente ela bebeu e bebe muito, né, nessas perspectivas, e claro também, né, no Piaget, no Vygotsky, na psicologia do desenvolvimento desde a origem, mas trazendo essa ideia do não olhar pelo que falta e não olhar no pré-sociológico, né, de julgar essa questão que me interessa muito, que de alguma forma já estava nos autores clássicos, no Vygotsky, por exemplo, depois de perguntar sobre aquela palavrinha, né, que você retraduz de alguma forma, problematiza na sua complexidade, lá Perejevani, você fala um pouco errado, que ela é bielorrussa, essa palavra, né, se não me engano, mas... É russa mesmo, né? É, da russa, né? É russa. Mas ao quebrar esse olhar pelo que falta, mas olhar para a criança pelo que ela já experiencia como sujeito, né, se a gente vai no Piaget, no Vygotsky, nessa lógica de que a gente tem que entender cada microprocesso psicológico de cada ser, desde que nasceu, né? E isso é espacial, e a gente sempre de alguma forma falou disso, sem problematizar isso, ou seja, o berço, a casa, tudo que ela vai ter contato, aquela criança que é bebê, espacialmente falando, não só espacialmente, mas no nosso caso espacialmente, tudo que ela vivencia, desde que a gente nasce, né, já tem uma instância espacial ali, instaurada, né? Você traz o Vygotsky, né? Assim, ele também foi um autor, né? E que é um dos grandes referenciais teóricos, né? Não só ele, mas esse grupo de autores, né, da pós-revolução russa que tentaram pensar, né, uma outra forma de existir do humano, né? De vida do humano, né? A gente que trabalha com educação infantil, Matheus, tem uma máxima que é muito forte na educação infantil, para mim é muito cara, né? Que é a dimensão do cuidar e do educar, né? A gente vai dizer que esse binômio de cuidar e educar, ele é um binômio central na educação infantil. E eu sempre costumo dizer que a gente deveria olhar para esse binômio, né? E não restringir somente a educação infantil, mas ele deveria estar presente em todo o processo, né, de educação, inclusive nas universidades, né? Por isso que eu às vezes costumo dizer, sem pensar nesse sentido pejorativo que muita gente pensa, assim, né? A nossa grande briga contra a escolarização da educação infantil, né, exatamente porque a gente deseja infantilizar, no sentido mais potente da palavra, os demais processos de educação, inclusive os universitários, né? E por que eu estou te falando isso, né? Porque, assim, essa dimensão do cuidar e educar, ela se encontra muito com isso que você acabou de dizer, né? Para o Vygotsky, né, o ser humano, ele é um ser, né, que se desenvolve, né, a partir exatamente, né, da conjugação do que ele vai chamar de, para você entender o desenvolvimento, né, da conjugação de alguns planos genéticos, né? Ele vai dizer, você não pode olhar somente o nascimento de um bebê e ver essa dimensão cronos que a gente está acostumado a olhar e ver esse desenvolvimento. Mas eu tenho que levar em consideração que no processo de humanização, né, de se tornar humano, que de uma certa forma seria o que ele entende por desenvolvimento, há outras dimensões que estão presentes, né? E aí ele traz a dimensão social, da sociogênese e da filogênese, que é exatamente, né, a história da nossa espécie ao longo da história geológica da Terra, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele vai tentar mostrar, por exemplo, que se um bebê que nasce nesse momento agora,
né? É isso que você acabou de dizer. Ele nasce numa história e numa geografia que já existe. Ele não está nascendo num vazio social, num vazio histórico, num vazio geográfico, né? Ele nasce em paisagens, em territórios, em regiões, né? Em estados-nações, né? Ele nasce num espaço geográfico, efetivamente, um espaço que é efetivamente geográfico, né? E não num espaço no sentido mais vazio da palavra, né? Porque a gente também usa muito essas palavras sem, né? Às vezes elas se tornam muito vazias, esvaziadas, né? E ele vai dizer exatamente isso, né? Isso que para um bebê que está acabando de nascer, né? Que é, para nós, o fim de uma história, porque a gente está vivendo a todo momento o fim da nossa história, nada, né, me garante que a minha história continua daqui a 2 segundos, né? Quando o bebê nasce, ele está exatamente fazendo essa dimensão inaugural que eu estava te falando, né? De uma nova história e de um novo encontro. E esse encontro geracional para ele é a grande potência da criação do novo. Por quê? Vai ser no contato com esses elementos, né? Do meio geográfico, do seu tempo histórico, do seu espaço geográfico, do seu meio social, é que ele vai, então, né, na sua relação autoral, né, criar um processo que a gente hoje chama, né, de forma bem clássica, de mediação, né, de onde ele tira os elementos do mundo, né, e cria sua vivência, né? Essa palavra que você estava comentando, o Perigivani, seria isso, né? Quer dizer, o Vygotsky faz uma diferença entre o plano social e o plano cultural, né? Todo ser humano ele já nasce um ser social, né? Então, nesse sentido, ele quebra um pouco com aquela ideia, né, de que você nasce biologicamente primeiro e depois você vai se socializando, como a gente tem na concepção mais clássica do processo de socialização, né? É muito comum, por exemplo, a gente ver na educação infantil as pessoas dizerem: as crianças vão para a escola para se socializar, né? Como se não fossem seres sociais antes disso, né? Para ele não, né? Assim, você já nasce no mundo social, né? E a tua história, a construção da tua vida, né, ela vai se dar a partir exatamente desse mundo social. Mas ele não é determinante, né? Porque senão a gente está aí caindo nas nossas velhas teses do determinismo biológico e geográfico. Porque você tem aí essa dimensão da vivência onde, né, esse plano social, esse meio social, ao estabelecer uma relação autoral com a minha vida, né, eu vou reelaborar, vou recriar, vou criar a minha autoria no mundo e vou então produzir cultura, né? Então é nesse sentido que nós somos sujeitos produtores de cultura, na medida em que eu pego os elementos do mundo social, que me é herdado, é isso que você está dizendo, e que vai desde um artefato, né, cultural, seja uma colher, por exemplo, né, a uma fronteira de um território, por exemplo, né? Quer dizer, isso vai se constituindo dessa forma. E é muito bonita essa dimensão que eu acho do cuidar e educar, porque o Vygotsky vai dizer, para mim, uma das grandes achados que ele vai ter, é que ele vai nos dizer e mostrar como que a nossa espécie, ao longo da filogênese, foi uma espécie que, se você for olhar assim, pelo sentido mais geral do que eu vou dizer agora, né? Bem, isso aqui é bem geral mesmo, né? É uma espécie que ela é um fracasso evolutivo no sentido quando você compara com outras espécies, né? Nós não temos nada assim, acuidade visual ampla, tá aqui nós dois de óculos, tendo que usar instrumentos, né, para poder enxergar o mundo, né? Auditivo, nada assim, né? Comparado com as outras espécies, biologicamente, né, nós somos seres muito frágeis, né? Mas ele vai dizer exatamente isso, que essa aparente, né, situação de fragilidade foi uma grande capacidade, uma grande vantagem evolutiva. Porque na medida em que a gente nasce tão frágil, né, eu preciso do outro, né? E ao precisar do outro, né, a nossa espécie, os nossos bebês, eles vivem, né, e dependem do outro durante um longo tempo da sua existência como bebê, né, que difere muito de outras espécies. Quando a gente faz isso, a gente se abre alguma coisa fantástica, que é a aprendizagem, né? Por isso que o Vygotsky coloca na frente a dimensão de que é a aprendizagem que puxa o desenvolvimento,
né? E não o contrário, você tem que desenvolver competências fundamental, para poder aprender algo. Ele inverte exatamente por quê? Né? Porque ele vai dizer isso, né? Essa dimensão da aprendizagem, né, é que vai gerar o desenvolvimento. Ou seja, o que a gente faz com os nossos bebês desde que a gente nasce, né, é ensinar o que é ser humano. Né? Eu pego um bebê que acabou de nascer, que não sabe falar como nós falamos, e converso com ele, né? Como se ele estivesse me entendendo. Né? E a gente vai fazendo isso em vários momentos da nossa vida. Né? Por isso que eu estava dizendo assim, que a potência da ideia de cuidar e educar. Né? Porque o processo de humanização se dá exatamente nessa relação de cuidar e educar do outro. Né? Quando você cuida, essa dimensão, você cuida do outro, não porque o outro é alguém precário numa condição, como a gente costuma chamar, nessa dimensão do trabalho e da sociedade industrial, mas é uma precariedade antropológica, né? Que é um compromisso ético, né? E um ato responsivo, como diria o Bakhtin, entre nós, entre pares, entre nós, na nossa própria espécie. Né? Eu costumo dizer assim, quando a gente apresenta uma colher, por exemplo, uma criança num berçário, e pega na mão da criança que não sabe segurar ainda a colher, porque a gente faz isso, né? Eu estou criando uma situação de aprendizagem para gerar um desenvolvimento que ela não tem ainda. Né? Por isso que a aprendizagem está na frente. Eu estou fazendo uma atitude histórica ali. Né? É uma atitude histórica, geográfica, social, porque nesse ato, nesse gesto, né, eu coordeno toda a dimensão da filogênese, da sociogênese, né, que vai constituir uma ontogênese. Né? Por isso que não dá, né, para não falar em amorosidade com o outro. Né? Assim, né? Não dá para assim, o Bakhtin vai falar isso, né? Numa relação entre pessoas, entre sujeitos, nós não temos álibi. Né? Quer dizer, não existe álibi. Né? Essa é uma escolha que a nossa espécie, que nós seres humanos não temos. Né? Então é um pouco dentro disso que você está apontando aí. Né? Não, espetacular. Eu tenho interessado muito, já, assim, tudo indica até que meu pós-doutorado, minhas próximas pesquisas estão caminhando para esse lugar, esse debate, que é do espaço, a outridade e a formação humana. Essa tríade entre espaço, formação humana e o outro, nessa relação. E sempre me impactou muito essa discussão do Vygotsky, que você trouxe em diálogo, por exemplo, também com Freud, sobre o desamparo, né? Uma palavra tão, ao nosso senso comum, tão negativa, né? O desamparo, que a gente entende, e que é negativo, de fato, se pensado como desamparo social, desamparo civil, mas ele está debatendo o desamparo ontológico, né? O desamparo existencial, que é essa fragilidade humana de não nos bastarmos por nós próprios, e inclusive nas narrativas e na linguagem, e aí precisarmos do outro e do novo. Sim. E aí essa lógica da aprendizagem que o Vygotsky desenvolveu tão bem, né? Aprendizagem como aquilo que desemboca no desenvolvimento e não o contrário, e que, brincando com o que você já falou, né, a partir das próprias teorias que você desenvolve outros do estudo da infância, aí você vai quebrando, né, já desse etapismo de forma quase metafísica, como se fosse generalista. Então a criança chega em tal idade, ela vai fazer isso em outra idade. Então tem e se ela não faz, vem a falta, né, Matheus? Porque esse é o grande problema, né? Porque se você espera que ela chegue em determinado momento, naquela etapa, né, e ela não faz, né, aquilo não é visto ou tentado ser compreendido como uma situação singular dessa existência, né, mas como uma falta, né, e que leva a muitas interpretações terríveis, inclusive hoje o que a gente vê muito até de uma medicalização enorme de crianças. Né? Nossa, que tema grave, né? Sim. Sim. Eu ia fazer um link, a gente pode depois falar, inclusive juntando isso, que é algo que obviamente já está estudado há muito tempo e já tem grandes questões debatidas em torno disso. Por isso eu acho importante trazer, desde Vygotsky e outros, mas
como a reflexão sobre a espacialidade pode também contribuir com isso, sobre o brincar, né? Uhum. Eu me lembro o impacto que teve na minha vida assistir o Tarja Branca, Sem dúvida. a Revolução que Faltava, né? E a gente já falou um pouco do exemplo do engradado e carro. A gente pensar um pouco, falar um pouco sobre essa lógica, né, do brincar, está vinculado ao cuidado, porque muitas brincadeiras têm relação com a ideia do cuidado, da troca, o brincar como uma relação com o outro, e uma abertura para o outro, através de uma coisa que o ser humano criou, que não deveria estar vinculada só à infância, né? E essa lógica do desenvolvimento também, né? Do protagonismo, da imaginação, né? Da inventividade. Eu acho super interessante de ser pensado, né? Precisamos dessa revolução, né, Jana? Sim. Então, eu vou começar te contando também um outro episódio, então, que eu vivi em uma das minhas pesquisas aqui numa instituição de educação infantil aqui em Juiz de Fora. Era um mês bem frio na cidade, então um dia bem frio mesmo, e eu estava fazendo pesquisa pela manhã. E era uma escola de educação infantil que tinha no seu espaço, em que as crianças estavam brincando, essas casinhas que é comum ter, né? O pessoal tem hábito de construir casinhas para as crianças brincarem. E aí eu estava com as crianças lá, né? Fazendo os trabalhos lá de pesquisa e tal. E aí eu chego na cozinha da casa e tinha umas crianças brincando de fazer sopa. Né? Então elas pegavam tipo umas panelinhas de brinquedo, umas conchas, tal, umas colherzinhas pequenas, e elas com areia brincando, né, ali de fazer e cortar, picava folha, punha areia, tal. E aí uma menina que estava mexendo lá vira para mim e pergunta: "Você quer um pouco de sopa?" Eu falei: "Quero, gostaria sim, está muito frio hoje", né? Ela falou: "Não, está muito frio, então toma". E aí eu peguei, ela me deu a colher, né, e cheio de areia, né, e eu falei: tá com cheiro ótimo. E fiz menção, Matheus, que ia comer mesmo, né. Quando eu cheguei a colher perto da boca, ela falou assim: não, para que é de brincadeira, é de mentirinha, né. E aí, eu estou te contando isso porque, né, porque esse exemplo, para mim, ele traz exatamente isso tudo que você está apontando. Né, assim, né? Para o Vygotsky, a brincadeira ela é uma das dimensões mais importantes no processo de desenvolvimento. Né? Ele vai dizer, inclusive, que ela é, nesse momento que ele chama da idade da pré-escola, né, a principal atividade guia do desenvolvimento. Vygotsky tem esse conceito de atividade guia, né, que seria aquela atividade que, naquele momento, está guiando todo o desenvolvimento do ser humano. Ela não é a única, mas é aquela que estaria, por exemplo, assim, à frente. Né? E ele vai dizer que isso muda no decorrer do desenvolvimento. Né? Por exemplo, quando a gente, né, em outros momentos da vida da criança, né, serão outras atividades guias. Mas nesse momento que a gente chama da educação infantil, né, da pré-escola, né, que ele chama da idade da pré-escola, ele vai dizer que a principal atividade guia é exatamente o brincar. Porque ele vai dizer que toda atividade guia, ela cria novas formações, ele usa o termo neoformação no ser humano. Né? Ele cria novas situações no desenvolvimento que não existiam antes. Né? E a brincadeira teria, né, o brincar teria essa grande potência de criar exatamente isso que é o mais potente da espécie humana, que é a nossa atitude de imaginação, aquilo que nós chamamos também de atitude criadora, né? Que é essa capacidade que o ser humano tem, né, de se desvincular do real imediato. Né? Quer dizer, eu posso, estando nesse momento, né, pelo meu processo de imaginação, né, vivenciar outras espacialidades distantes da minha, por exemplo, nesse momento.
né? Posso imaginar, por exemplo, como é que você está aí em BH agora, ou qualquer outra situação. Essa capacidade de libertação, de liberdade, né, que a atividade criadora e a imaginação traz, segundo Vygotsky, ela vai se desenvolver exatamente a partir da potência da criação, da brincadeira, perdão, né, essa atitude de criação. Porque na brincadeira, a criança vai exatamente conseguir fazer isso que eu acabei de dizer. Né? Ela vai transitar entre esses elementos que são do mundo concreto, imediato, que fazem parte dos artefatos do mundo social, né? Porque ela, quando nasce, há uma certa, né, vamos dizer assim, uma certa presença da funcionalidade dos artefatos do mundo social, né? E a criança, muitas vezes, ela ainda está presa muito nisso, né? E depois, na atitude do brincar, ela vai exatamente começar, ao atribuir novos significados, novas semânticas a isso, como é o caso da caixa de cerveja, como o caso, por exemplo, de uma areia que vira sopa, né? E ela está, na verdade, criando aquilo que é o mais de humano, que é a nossa capacidade de imaginação, né? Que para ele é a grande liberdade humana, porque assim, eles podem aprisionar nossos corpos, podem aprisionar as nossas vozes, né? Podem nos silenciar, mas ninguém aprisiona a nossa imaginação. A minha capacidade de imaginar algo novo, né? de contradizer o mundo existido, né? Ela pode ser silenciada, ela pode ser aprisionada em várias instâncias, né? Mas a dimensão da imaginação, né, para ele é a grande marca da nossa espécie. E nesse sentido, que a brincadeira tem uma potência muito grande, né? E eu te contei isso também porque eu até estou escrevendo isso num livro que a gente está organizando, né? Para mim, isso que a gente chama de autoria infantil, né? E aí não é o Vygotsky que está dizendo isso, né? Assim, ele não entra nessa dimensão que eu vou te falar agora, mas assim, é uma hipótese que eu tenho, que estou tentando elaborar melhor isso, né? Isso que a gente chama de autoria infantil, ela também está muito marcado nessa dimensão da brincadeira, né? Porque quando uma criança fala, não, isso é de mentirinha, é de brincadeira, né? Ela consegue, ao mesmo tempo, lidar com o mundo, né, que ela está ali presentificado na vida dela, mas ela já tem uma autoria possível de se afastar desse mundo, né, e de criar um mundo novo, né? E aí a gente olha muito pouco isso para a dimensão da espacialidade, né? E nesse sentido, por exemplo, a gente tem um texto que eu escrevi há um tempo atrás em que eu falava muito de como todo sítio geográfico brincante, ele é um sítio extremamente potente, né, para poder ajudar no desenvolvimento humano, né? A grande questão que a gente vem tentando refletir é exatamente isso, né? O Vygotsky não falava essa palavra, né? Mas ele nos deixou essa dica de que existe também uma topogênese. É necessário, se ele fala em filogênese, se ele fala, né, em ontogênese e sociogênese, pensar uma topogênese, ela é algo que a gente deveria se dedicar a mais, né? E assim, por isso que... E aí, Matheus, assim, quando você fala nessa questão, né, que você está pensando nesses estudos, eu me situo exatamente aí, né? Eu até costumo dizer muito com os estudantes, até comentei isso também nessa uma entrevista recente que eu dei, né? Assim, não dá para pensar a relação que a gente sempre fala de forma já até, né, bastante massificada da sociedade e natureza, né, sem colocar o ser humano na sua singularidade nessa relação, né? Porque se a gente tem que falar em sociedade e natureza como uma unidade, o ser humano, na sua singularidade, tem que estar também nessa unidade, né? Porque o conceito de vivência está exatamente aí, né? Viver o mesmo espaço social não necessariamente significa ter a mesma vivência espacial desse espaço, né? E isso constitui forma de existir que são muito diferenciadas, né? Ótimo. Não, muito bom. Eu sempre achei muitos diálogos também, já aderente a essa reflexão, e a ideia que me sempre impactou também desde que eu a conheci, né? Não vou entrar nela aqui não, senão vai virar filosofia e sociologia pura. Mas a ideia do Bourdieu, do
do Habitus, né? Enquanto um conceito que ele tentou elaborar para tentar quebrar, por um lado, com o estruturalismo, que só enxergava a estrutura, né? Negava a vivência, e, por outro lado, quebrar com a ideia ou de uma fenomenologia ou de outras perspectivas que não conseguiam lidar com a existência de ontogêneses, estruturas prévias, e ele se habitua com uma mediação entre isso tudo. Eu acho isso super geográfico. Mas é um debate longo que a gente poderia entrar depois. Um dia, né, nós dois filosofando mais academicamente... Vamos eu queria te perguntar sobre uma coisa, Jara, que eu adoraria te ouvir. Da mesma forma como a gente pode pensar que o brincar ou a infância, como concepção cultural, não precisariam se encerrar num período cronológico, né? Eu tenho cada vez mais, já há alguns anos, lutado muito para quebrar uma herança que a gente tem, principalmente na universidade, que eu gosto de resumir com uma frase. Nós tratamos nossos estudantes como uma cabeça em cima de um cabo de vassoura. Converso muito com eles, né? Então, inclusive quando a gente dá aula em curso noturno, então vai chegar estudantes que passaram um dia inteiro de trabalho, fisicamente cansados, mentalmente cansados, vão sentar numa cadeira, enquanto uma mente, e vão ficar ali observando e anotando. Então eu tenho trabalhado cada vez mais com corpo e espaço, corporeidade, mas também não só para debater o corpo, mas como incrível como a corporeidade pode ser um caminho para determinadas aprendizagens que tem a ver também com a discussão teórica, mas é um caminho longo, né? De que eu sinto que isso também tem sido mais debatido na geografia e em outras áreas do saber. Pensando que, seja pela questão da brincadeira, seja pela própria por amplas questões que envolvem a educação infantil, né, a gente trabalha numa lógica muito corporal, né, já de repente a gente vai abandonando, como se o corpo já tivesse menos importância, ou como se ele já tivesse, como a nossa corporeidade já tivesse definida no aprendizado com o mundo. E os objetos técnicos vão mudando, a espacialidade vai mudando, cada um vive uma experiência, e esse corpo vai perdendo esse lugar fundamental de mediação, inclusive, com o espaço e com o mundo. Me marcou muito fazer teatro. 2 anos atrás eu fui estudar teatro. Na sede do Grupo Galpão, aqui de teatro, que é um famoso grupo de teatro, né? Mas era um curso para iniciantes, e eu não tinha intenção de ser ator. Eu queria fazer justamente para experimentar minha corporeidade, dar uma relaxada da vida do trabalho, e também aprender dinâmicas, também aprender mais essas experiências. Eu tenho trazido muitas experiências dali para as práticas pedagógicas. E é incrível como você vai ter alguém de 20 anos e vai ter alguém de 50 que na aula de teatro vai dizer: uau, como é que tem 50, se eu tenho 50, às vezes tem 40 anos que eu não experiencio isso, que envolve um pouco a brincadeira, mas não é só brincadeira, né? São outras formações. Essas neoformações, né? Atividades guias, né? Atividades guias. Como é que você tem pensado, né, Jana, o corpo, o lugar do corpo nessa educação, e essa relação corpo-espaço na educação, mas inclusive não só na educação infantil, né? Então, Matheus, assim, eu acho que você traz a dimensão do corpo, mas assim, a tua fala tem uma importância que lastreia para muitas coisas, né? E que o corpo está nela também, né? Eu vejo, por exemplo, assim, né, quando você fala que a gente vai abandonando esse corpo, né, na medida que a gente vai, em que as crianças vão crescendo, em que vai havendo essa lógica, né, do processo de escolarização clássico que a gente conhece e tal, né? Isso eu vejo que acontece em muitas dimensões do ser humano, né? Então, por exemplo, eu pego um exemplo mais geral que eu sempre comento, a gente olha essas crianças na educação infantil, olha para as crianças pequenas, né? A gente vê um sujeito, um ser humano que se desenvolve. A criança chegou, o menino e a menina chegou no 1º, 2º ano, é como se ele parasse de se desenvolver.
não se discute mais esses processos de desenvolvimento humano, né? É como se o desenvolvimento humano fosse algo, esse processo de se humanizar fosse algo somente presente numa determinado segmento da vida, né? E aí, isso, eu estou te dando fazendo essa dimensão Não, isso é específica, né, fundamental. mais geral, porque, na verdade, isso envolve todas as questões, inclusive o abandono do corpo, né? Se na educação infantil a gente ainda dá uma certa ênfase a essa dimensão do corpo como uma situação específica, com mais um olhar mais atentado, né? Como se realmente ele é, né, uma forma de existir no mundo, né? Quando você realmente vai envolvendo isso para as pessoas maiores, isso vai desaparecendo. Assim como outras dimensões, por exemplo, quando você coloca a dimensão do sentimento, né? Uma das grandes marcas que o Vygotsky vai trazer, inclusive importado do Spinoza, né, em diálogo com Spinoza, é que ele vai dizer que é impossível você não trabalhar na unidade afeto-intelecto no ser humano em toda a sua vida, né? E olha como a dimensão do afeto, né, ele vai sendo abandonado, né, em nome de um intelecto, né? O fato concreto é que, na medida em que isso vai se constituindo, né, nesse processo de escolarização, essas dimensões que seriam mais ditas de emoções, né, que envolvem a emoção e o corpo não está fora disso, né, vão sendo abandonadas em nome exatamente de uma dimensão muito intelectualizada e da racionalidade, né? A ressignificação disso é fundamental, né? Porque em uma das palestras que o Vygotsky faz, né, nos anos 30, ele vai mostrar muito isso. Ele fala, né, como que a gente, algumas dimensões ligadas às emoções, elas são vistas como muito negativas, né? Quer dizer, é como se o não controle emocional do ser humano, né, fosse algo, né, extremamente problemático. E, de fato, nessa lógica de uma sociedade de controle, né? Quer dizer, aí a gente, você falou do Bourdieu, né, pensando nessas questões todas, né, puxando aí Foucault também um pouco, né? Quer dizer, isso não está fora de todas essas relações, né? Então, reinventar isso é reinventar uma forma de olhar o ser humano, né? Como eu estava te falando, eu comecei nossa conversa falando com você do Milton Santos, né? Eu me lembro de uma palestra do Milton Santos também, né, e que depois virou um artigo, né, em que ele foi, para mim, uma das primeiras pessoas a falar sobre essa dimensão de ser alguém que era portador, eu me lembro claramente a palavra que ele usou na época, né, de ser alguém que era portador de um corpo negro, né, e ele dizia isso, né, o fato de ser portador de um corpo negro me coloca numa condição de cidadania que não é a mesma condição de outros portadores de outros corpos, né? Então, assim, isso, né, para a gente julgar mais um recorte nesse debate, né, a gente vê como que, né, esse debate ele tem muitas composições que a gente precisaria entrar, né? Quer dizer, e a geografia e pensar essa dimensão do corpo como um território, né, que está em diálogo com outro território é fundamental, né? Eu acho fundamental. Então, assim, né, é uma necessidade realmente de reinventar, né? Ao mesmo tempo, há uma dimensão tão acostumada, né, do que se espera já, que eu não sei como é que você vivencia, tem a vivência, né? Mas às vezes quando a gente tenta às vezes fazer uma prática muito mais assim, há às vezes resistências das pessoas, dos nossos estudantes e tal, né? Porque isso não é visto como algo, um aprendizado intelectual, né? Quer dizer, essa segmentação que se faz, né, entre intelecto e afeto, né, na lógica do Vygotsky, ela é extremamente problemática porque ela é uma dimensão de adoecimento, né? Só quando você consegue juntar, né, essas duas dimensões, onde está posta, inclusive, a dimensão volitiva, né, do desejo, da vontade, né, é que você consegue ter essa dimensão de um ser humano que ele chamaria de saudável no sentido amplo da palavra, porque é um ser humano que seria livre,
né? Ele seria livre porque ele é alguém que conhece, né, o seu recorte epidérmico no mundo, né, sabe como semanticamente o mundo lida com o seu recorte epidérmico, sabe se posicionar com essas semânticas e com essas axiologias que o mundo tem em relação à sua existência, né? E aí eu acho isso fundamental, né? Mas, de fato, é lamentável esse abandono que a gente vai fazendo aos anos da escolarização, né? Se algumas coisas são aceitáveis na educação infantil, né, realmente você tem toda a razão, assim, outras vão sendo abandonadas em nome de outras situações, né? Como a gente também, né, abandona algumas questões, por exemplo, quando a gente diz para as crianças, eu escuto muitas vezes meus estudantes de geografia chegarem, né, sobretudo quando eu trabalhava mais na graduação na UF, que agora eu fico mais na pós só, né, em que eu recebia muitos estudantes lá na creche da universidade, né, e eles ficavam assustados de ver os trabalhos que a gente desenvolvia com as crianças, e eles diziam, mas as crianças não têm abstração, como é que vocês fazem isso com as crianças? Né, assim, né, como se fosse um sujeito que não pensa a sua existência no mundo. Então, assim, né, quer dizer, essas fatias, né, que nós vamos fazendo no humano, né, e rompendo com a unidade, né. Por isso que o Vygotsky vai dizer que, né, a gente sempre deve buscar a compreender essa dimensão do humano nas unidades que nos formam, né. Foi a grande luta dele, assim, né, inclusive com as crianças que na época ele chamava dos estudos de defectologia, né, que eram as ditas crianças na época do tempo que era usada com defeitos, né, que hoje a gente pensa nessa dimensão da inclusão e tal, né, na época o termo que era usado, que ele usava era os estudos da defectologia, né. Ele dizia exatamente isso, né, uma criança que é surda, uma criança que, né, que é cega, né, ela não é alguém que tem uma falta no mundo. Né? Ela é alguém que tem uma forma singular de existir no mundo. E o que a gente tem que saber é dialogar com essa forma singular de existir no mundo. Para ele, o problema não estava na pessoa, né, no sujeito, mas estava numa sociedade que não dava conta, né, de entender, de dialogar com isso. Tanto que ele fala, né, ele cria o termo de defeito secundário, ele fala o problema é esse defeito secundário, que é o defeito social, né, no termo que era comum na época. Né? Entendeu? Nossa, já isso me fez vai fazer um link com algo que eu queria conversar com você também, que tem tudo a ver com isso. Importante trazer isso, que é também um dos impactos que eu tive ao estudar a geografia da infância, espacialidade infantil, foi perceber, além do avanço desse debate na educação, foi minha alegria de ter visto isso respingar na discussão do urbanismo, e da arquitetura e urbanismo, e planejamento das cidades, né, a discussão na Itália e em outros lugares, no Brasil começa a ser feito também, sobre se a gente tem um longo e ainda desafiador horizonte para debater a inclusão espacial, urbana, né, dos diferentes sujeitos, não pensar a cidade como estrutura de controle e, ao mesmo tempo, a partir de um sujeito monolítico, né, padronizado, também, dentro dessa esfera, pensar a cidade a partir da criança. Sim. Né? Eu acho isso de uma potência muito rica. Eu estou começando a estudar isso, né? Então, que interessante, né? A gente começar a perceber, inclusive, que a forma como a criança vive o espaço pode ser critérios para a gente pensar como organizar o espaço. Sim. Porque aí entra em jogo, né, Matheus, uma situação muito importante, que é a dimensão da escala das crianças no mundo, né? Aí puxando uma narrativa bem nossa da geografia, né? Essa escala das cidades, dessa cidade moderna, contemporânea, dessa metrópole que foi criada, né? Ela não suporta literalmente a escala infantil. Né? Ela não suporta a existência das crianças, porque ela é uma cidade que foi pensada, né, numa dimensão, primeiro, né, pela lógica, de fato, da circulação do capital, da circulação de mercadorias, de pessoas e transportes. Né. A temporalidade da criança não é suportada nessas cidades.
a forma de viver essa imaginação, essa lógica infantil, não é suportada nessa cidade, porque uma criança que vive num tempo, né, onde a dimensão do devaneio, né, dessa grande potência da abstração, isso que a gente fala que não é uma abstração, mas para mim é uma grande potência da abstração, né, em que ela não pode estar ali, né, a cidade não suporta a existência das crianças. Não suporta as suas escalas, as suas temporalidades, o seu ato criativo, né, o seu ato imaginador. Né? Então, de fato, hoje, né, a gente tem muitos lugares, né, você conhece, né, eu estava falando da experiência italiana, né, é uma das grandes, mas também em Portugal, né, o próprio Sarmento faz trabalhos muito interessantes. Aqui no Brasil também a gente tem muitos, né, alguns estudos já muito iniciados, tal, né, mas de fato nós precisamos avançar muito, né, e refundar e pensar, né, o que significa essa produção, né? O Stuart Aitken, ele esteve conosco recentemente, a gente tem feito alguns trabalhos conjuntos, né? E a gente até recentemente traduziu o livro dele lá sobre a juventude, foi eu, a Lídia e a professora da UNB, né? E na verdade, quem financiou foi a própria editora da UNB, né? Mas ele autorizou o financiamento, né? A tradução, perdão. E então a gente tinha uma verba, pagou lá, a própria UNB fez a tradução, então nós juntamos lá e conseguimos que o livro traduzisse, né? E nesse livro ele tem um conceito muito importante, que é o conceito de post-childhood, né? Que ele vai dizer, né? Que acabou sendo traduzido como pós-infância, pós-criança, né? Em que ele vai falar exatamente essa dimensão, da necessidade de a gente, se naquele momento os estudos da infância, né, falava de uma infância sociológica, né, já é necessário a gente pensar hoje para além disso. Né? E pensar, por exemplo, né, todo esse debate, por exemplo, que o Harvey e outros autores fazem sobre direito à cidade, né, ele vai dar uma cutucada e vai dizer assim, né, tudo bem, eu concordo que a gente tem que pensar o direito à cidade, né, mas a que cidade a gente quer que essas crianças tenham direito? Né? E aí ele vai dizer exatamente isso. É necessário ver as vivências espaciais, né? É necessário olhar as vivências infantis, né? Então a gente quando traduziu, na verdade foi um pouco assim, né? A gente dialogou muito, foi eu, a professora Lídia e a professora Fernanda Miller, né? As duas são da UNB. A Fernanda esteve muito conosco por conta que ela tem trabalhos muito importantes na área da espacialidade urbana lá em Brasília, né? A gente achou muito interessante trazer esse debate também para reflexão, porque ele vai trazer exatamente isso, né? E ele conta, por exemplo, numa das passagens, como que quando Los Angeles vai ser toda ela, né, praticamente asfaltada, petrificada, né, massificada em concreto, né, os skatistas conseguem reinventar, né? Usando dentro dessa dimensão, né? Esse espaço que ele é ofertado e que é herdado para essa geração consegue reinventar e recriar, né? Reelaborar. Esse que é o conceito de vivência que a gente estava falando. Ele vai dizer, então, sim, é importante a gente olhar, né, para essa invenção, de como é que as crianças estão olhando e reinventando esses espaços, porque aí a gente pode ter dicas muito importantes para nós repensarmos o direito à cidade, o direito a esse espaço urbano, né, porque, de fato, como eu comentei, assim, né, as cidades, do jeito que elas foram pensadas, elas não suportam a existência das crianças, né? E eu não estou falando somente do fato assim delas serem sujeitos que possam ser autônomos, que se deslocarem, né, andarem sozinhas na cidade por uma questão de ter uma cidade segura, tal, em todas as dimensões, né? Por exemplo, as nossas ruas têm sinais em que você tem que estar olhando, né, e tem que estar com uma racionalidade, uma acuidade intensa a todo momento. Né? Qualquer devaneio você é atropelado. Né? Na verdade, se a gente for pensar, né, Matheus, é uma cidade que não é para nós humanos. Né? Assim, né? Eu sou cada vez mais convicto.
Então, assim, né? Ela foi pensado para outras coisas, né? Então mas eu acho que tem uma dimensão escalar aí, que eu sempre falo muito também nos debates, que eu acho que a gente da geografia tinha que dar conta de tentar avançar mais nesse estudo. Perfeito. Jade, eu acho que foi no ano passado, eu não sei se foi no passado ou esse ano, no Carnaval. Que louco esse momento, né, de pandemia. Imaginar que a gente teve Carnaval esse ano e tal. Logo depois veio tudo isso. Uhum. Eu fiquei pensando, em relação a tudo isso que a gente estava falando, a gente sabe, a gente percebe um pouco como a espacialidade cotidiana das cidades é algo que nos oprime. Todo mundo sabe isso, eu acho. Quando você está no trânsito, quando você está no ônibus, quando você está caminhando com pressa, quando você está estressado, quando você não tem lugar para descansar e tudo mais. E aí eu fiquei vendo uma coisa que me marcou muito. Eu acho que ela nos oprime, e isso vai lá para o inconsciente, é um debate que a gente poderia fazer futuramente. Tenho vontade de pesquisar isso um dia, talvez. Quando está no carnaval, quando chega o carnaval, que é, inclusive para os antropólogos, é esse ritual profano de virada de lógicas, onde as ordens podem virar desordem e tudo mais, tem um lugar antropológico, psicológico interessante, as pessoas não gostam de estar sequer na calçada. Então, você vai tentar passar de carro, não é nem onde tem um bloco, tá? Tem um grupo de pessoas. Elas, naquele momento de liberdade, da disciplina, da cidade, da lógica prévia, pensada, a calçada pode estar vazia. Eu quero andar na rua, quero sentir o prazer de ter um corpo que se move de outras formas. Talvez ali eu fiquei olhando, eu estava no carro e eu estava vendo as pessoas precisando ir para a rua por uma questão que a gente se disciplina e não pensa, nem sequer pensa sobre isso. Eu estou pensando em te perguntar sobre algo que me interessa muito na sua discussão. Quando a gente discute os objetos técnicos, os objetos espaciais e tal, dá para ir no Milton, como a gente falou antes, tem um texto já que eu não me lembro os autores, ainda vou atrás. Eu estava debatendo isso na época do doutorado com o Ivaldo Lima, né, da UF. Sim, Ivaldo, Foi um sim. professor. Um grande Ivaldo, interessantíssimo, uma cabeça pensante, ótima. E a gente debateu um texto, já daqui lá atrás eu achei legal, mas não entendi a potência dele na época. Tem mais de 10 anos, né? Eu nunca mais consegui encontrar esse texto, os autores, porque ele não tem em português, inclusive. Foi uma discussão que a gente fez com o Ivaldo. Um dia ele trouxe uma discussão de alguns geógrafos anarquistas espanhóis que pensaram uma ideia, aportuguesando ela, assim, simplificando, era quando a gente está no espaço, por exemplo, da cidade, e usa o objeto espacial para aquilo que ele foi projetado, a gente estaria sendo um usuário daquele objeto. Então, eu sento no banco da praça, eu sou um usuário. Quando eu subverto a intencionalidade inicial, e eu vou lá, por exemplo, fico em pé no banco, faço uma performance no banco, deito no banco, eu estaria sendo um usador do objeto. E como isso era fundamental, entender com a ideia até dos situacionistas, criar situações diferentes, subverter essa lógica. E aquilo, depois de um tempo, foi fazendo mais sentido para mim, porque eu queria discutir, e eu queria retomar esse texto. E aí, quando eu tive contato com a sua discussão, que me interessou muito, que eu debate de sala também, que é, numa lógica diferente, porque a criança não necessariamente está fazendo algo diferente, consciente de que ela está fazendo, subvertendo uma lógica, porque do meu entendimento, a proposta de conceito de usador é quando você conscientemente entende que aquele objeto foi feito para uma coisa e fala, nós precisamos subverter essa lógica para que o espaço seja mais livre. A criança o faz, e isso é uma potência imensa, sequer percebendo que ela está subvertendo, porque ela consegue olhar para os objetos espaciais, né, de formas muito inventivas e criativas, seja pela sua potência imaginativa, como você já trouxe, seja porque ela está aprendendo ainda num processo disciplinar, que tem potências e tem muitos problemas, sobre para que aqueles objetos deveriam ser usados. Então, quando eu tive contato com a sua discussão sobre os espaços desacostumados, eu achei de uma potência para entender espacialidade infantil
mas também para debater outras instâncias da geografia do mundo, foi assim impactante para mim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa discussão tão ampla e potente que é a dos espaços Então, desacostumados. então, assim, esse foi um termo que eu, na verdade, me inspirei, como eu disse, exatamente disso que você acabou de falar, meu caro. Vendo a forma com que as crianças, né, vivenciam o Assim, mundo, né? E nessa dimensão de que, assim, para as crianças, né, o que eu percebo também é isso, assim, não está ali uma dimensão de subverter uma ordem tal qual, né, a gente, como você coloca, onde está em jogo uma consciência dessa relação, né? Mas está exatamente uma forma de existir no mundo, né? E uma forma de existir no mundo em que joga e brinca, né, de forma, numa atitude extremamente criadora, com esses elementos do mundo que ela herda. Né? Ou seja, existe um espaço que é ofertado pelas gerações anteriores e as crianças vão, então, né, fazendo esse jogo de como é que elas vão, né, reinventar e recriar, né, relaborar isso. Né? E aí, quando me veio muito essa dimensão, assim, né, quando eu comecei, como eu te disse no início da nossa conversa, a olhar, né, e a crer que ali havia algo a ser dito e a ser entendido, né, e a ser respeitado, sobretudo, né, me veio essa dimensão. Falei, gente, eu estou tão acostumado, a gente está tão acostumado a olhar os espaços do outro, das crianças, né, como é que eu olho para esse espaço? E aí eu me lembro de até aqui, na verdade, eu coincidentemente li, na época, posso ler para você? oh, por favor. Uma poesia do Manuel de Barros, que ele fala assim, que chama-se Aula. Né? Ele fala assim, nosso professor de latim, mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos dativos, ablativos e outras desinências. Gostaria de escrever um livro. Usaria um idioma de larvas incendiadas. Mestre Aristeu continuou. Quisera uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que das ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser a norma, pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o déjà visto. O desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa, o professor desalterou de novo. Outro colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbe gratia. Um tropicão na palavra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de tanque, porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas. E podem até pegar morfo. Quiseram um idioma de larvas incendiadas, palavras que fossem fontes e não tanques. Bem, um pouco exaltado, nosso professor diz, falo de poesia, meus queridos alunos. Poesia é o mel das palavras. Eu sou um enxame. Epa, nisso entra o diretor do colégio, que assistir a aula de fora. Falou, seu enxame, espere no meu gabinete. O senhor está ensinando bobagem aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo a chorar. Quando eu li essa poesia, essas palavras do Manuel, né, e aí, assim, foi um presente que eu recebi dele também, porque, assim, né, eu fiz exatamente isso, né? Não dá para a gente olhar para o mundo com as palavras acostumadas, né? Ou a gente olha para a espacialidade das crianças como se fosse um espaço desacostumado, né? Uma palavra que não seja estanque, né? Uma palavra que seja enxame, né? E que permite isso que ele coloca aqui, né? É que então me vem muito essa dimensão, sabe, Matheus, assim, né? E aí eu comecei realmente a me dar conta que de pensar a vivência da infância como olhar com esse espaço desacostumado e que, portanto, num respeito
a isso que eu chamo de uma justiça existencial com o outro, e, portanto, a essa amorosidade espacial, né, é exatamente a forma da gente entender como que é uma potência de uma criança no mundo, né, decoloniza a nossa espacialidade de forma intensa. Né? Uma criança que te faz curvar no chão, né? Quando a gente estava falando de corpo, né? Um corpo que anda ereto, praticamente, né? 20 horas do dia, como nosso corpo adulto fica, né? Ou sentado várias horas, como nós estamos ficando. E uma criança que te convida e te faz curvar para o chão, para olhar uma formiga que está passando ali, é uma dimensão de decolonização corporal e espacial imensa. Isso é desacostumar, né, uma existência acostumada, né, que, para mim, é a grande potência dessa relação amorosa que eu estou te falando. Né? Então, assim, para mim, pensar a dimensão de estar desacostumado, né, você até uma vez me comentou, né? Eu tenho o desejo de pensar isso para outras coisas. Eu penso muito na relação com as crianças, mas eu acho que realmente é uma dimensão que pode talvez ser pensada em outras situações. Né? Eu falo das crianças que foi com elas que eu aprendi isso. Né? Quer dizer, olhar uma formiga no chão em que tem que me curvar é me desconstruir uma corporalidade, uma colonialidade corporal, né, de linguagem espacial, seja o que for, que me desacostuma esse mundo acostumado em que vai nos formando. Né? Que lindo, que lindo. Mas você falou já na lógica que eu pensava, inclusive, mesmo. Porque quando eu penso que essa discussão, essa abertura que você propõe com essa ideia, ela transcende a própria ideia de estudos da infância, é porque ela nos afeta, nos descoloniza, é nesse ponto mesmo. Se abrir para isso nos descoloniza. Pensar o espaço em diálogo com a criança enquanto sujeito ressignifica toda a ideia do que pode ser o espaço, ou do que ele é de fato, inclusive, do que ele é, do que ele pode ser. Né? E eu agradeço imensamente. Eu brinco que a gente assim, não tem hora marcada, mas eu tento controlar um pouquinho para não passar assim, de chegar 2 horas e pouco, porque a gente não quer acabar, mas também a gente não está preocupado em se adaptar ao formato instantâneo da internet de hoje, de live, de coisa mais curta, mas também a gente quer que alguém veja a gente proseando. Mas que, sinceramente, Jade, eu tenho que falar disso e tem sido uma marca para mim, como para esse projeto, assim, se ninguém assistisse, né, se não fosse um vídeo para ir depois para um debate público, que é fundamental também, mas para mim já tem um valor assim, indescritível, né? Essa conversa com você foi algo espetacular. Te agradeço imensamente, né, pelo seu aceite e, acima de tudo, pelo que você tem produzido de reflexões, de pesquisas com amorosidade, né? Eu acho que a gente tem muito para trocar. Eu sempre pensei sobre isso, poeticamente, inclusive, né? E a alegria de, além de toda essa conversa fantástica, a gente ter virado essa parte final com o Manuel de Barros, com essa potência que é a sua discussão sobre os espaços desacostumados. Obrigado, tá? Ô, Matheus, eu que quero te agradecer muito, né? Assim, foi um prazer estar aqui, assim, como eu te disse, nesse momento em que a gente está, né, em tantos abismos, né? Encontrar algumas âncoras que de diálogos são fantásticos, né? Eu queria te dizer o seguinte, você me deu um presente quando eu li alguma das suas poesias nesse último material que você produziu, por isso que eu quis começar com ela, né? E eu queria terminar também te trazendo uma coisa, né? Que é um presente meu por esse convite. Eu não podia fazer de outra forma, porque você é uma pessoa muito especial e assim, né? Quando você me convidou, eu falei, gente, eu tenho que pensar em como agradecer ao Matheus por isso, né? E aí eu fiz um pequeno vídeo, né, com uma narrativa que eu criei, que eu queria compartilhar. E eu vou tentar compartilhar aqui. Uau!
tá bom? Não tem nenhuma prece. Maravilhoso. Um menino sem nome. Ele era assim mesmo. Andava pelos lugares e parecia sem nome. As pessoas perguntavam: como se chama? Ele não respondia. Muitas vezes apenas sorria. Outras vezes falava: tem um nome de passarinho, tem um nome de árvore, de poça d'água, até de girino de rio. Ele era assim mesmo. Tinha olhos bem abertos para ouvir os sons, ouvidos aguçados para ver os sabores, mãos que gostavam de sentir os cheiros, boca que saboreava as muitas cores. Tinha falas e tinha palavras. Mas as pessoas insistiam: como se chama? E ele respondia: meu nome é de morro, é nome de praça, é nome de rua, é nome de gente sem casa. As pessoas concluíam: é um menino sem nome. Mas ele sabia, tinha nome de paisagens. Esse é um texto seu, né? Sim, eu escrevi para o nosso encontro de hoje, tá bom? Maravilhoso. Tá bom? E sim, te agradeço imensamente, tanto pela, reforçando, sabe, o quanto eu aprendo, né, trocando contigo, nesse formato agora também, e, né, o quanto você, devolvendo a bola, assim, dizendo o quanto é valoroso em tempos tão difíceis, né, a gente trocar com esse tipo de afeto, e agradecer imensamente. Foi um acontecimento, projeto. Muito obrigado, amigo, para nós também, né? Tá bom? Bom descanso, boa noite, se cuide aí, tá? Você também, se cuida. Grande abraço para vocês todos. Até logo. Tchau.